Primeiramente, eu quero dizer obrigada, porque numa sexta-feira vocês estão aqui ainda firmes e fortes, né, para escutar a gente falar. Então, eu agradeço a oportunidade para a Purifarma, agradeço a oportunidade pelo Luiz, né, para a gente poder estar aqui conversando. Gente, isso daqui é para ser uma conversa, então participem, tá bom? Não sintam-se à vontade para isso. Aquilo que a gente não souber falar, a gente traz depois para vocês. Inclusive, se depois quiser a apresentação, a gente pode disponibilizar. Só pedir lá para a Puri e a gente disponibiliza. Deixa eu só ver aqui. A gente vai conversar um pouco sobre fitoterápicos na inflamação. Tá? Então, assim, meu nome é Priscila Espósito, né? Nem me apresentei. Eu sou farmacêutica magistral. Atuo na área magistral já há mais de 18 anos. E eu trabalho também, na realidade, assim, eu faço de tudo, né? Então, assim, manipulo, faço a parte de visitação médica, né? Mais ou menos, principalmente na questão técnica, né? Uma questão mais técnica, mas a minha verdadeira paixão é atender no balcão, sabe? Quando a gente vê aquelas necessidades dos pacientes, então, realmente, essa é a minha verdadeira paixão. A fitoterapia é a minha paixão também. Gosto muito, assim, na parte da visitação médica, eu gosto muito, e é uma das coisas que eu mais eu tenho orgulho na profissão de ser farmacêutica. Todo mundo é farmacêutico? A gente tem farmacêutico, nutri, demais profissões, manipulador, por exemplo, né, outras profissões. Então, assim, eu vou falar bastante de ser farmacêutica, porque é uma coisa que eu amo muito, tá? Mas assim, é a multidisciplinaridade, é a gente poder conversar e a gente trocar as informações. Então, por exemplo, quando a gente está conversando, quando eu chego para conversar com um médico, com um nutricionista, e a gente vai poder estar apresentando alguma coisa para eles e a gente ter essa troca. É muito gostoso quando a gente faz esse tipo de ação. Quando a gente fala de inflamação, é muito comum vir, ainda mais de anti-inflamatórios, não necessariamente inflamação, né? Porque a inflamação a gente é muito claro, né? Que a base em muitas coisas ela está envolvida. Mas quando a gente fala geralmente de anti-inflamatório, vem muito na nossa mente a questão articular e a questão muscular, né? É básico, né? Isso daí é uma coisa que vem. Só que na realidade a gente precisa lembrar que quando a gente fala de anti-inflamatório, a gente está falando de um mundo de coisas. Tá? Aqui a minha conversa com vocês vai ser mais uma questão de mais uma provocação, sabe, para a gente resgatar alguns valores e a gente pensar em como a gente pode estar atuando em algumas coisas que, ao meu ver, foram às vezes esquecidas, enquanto oportunidades e enquanto tratamento mesmo para os pacientes que têm muita necessidade. Então, quando eu falo de inflamação, gente, eu tenho uma acne para tratar, eu tenho uma dermatite para poder estar tratando. Eu tenho, por exemplo, eu tenho inflamação na garganta, ou inflamações que envolvem a mucosa oral. Né? Num processo de alopecia, embora a gente estude muito, a gente sabe muito que você vai ter a questão hormonal envolvida em uma delas, né? Mas, assim, geralmente, este couro cabeludo está inflamado. Né? A própria obesidade, na caso da síndrome metabólica, outras coisas relacionadas a isso, a gente tem a síndrome metabólica como um todo, né? Tanto na dislipidemia quanto na obesidade, a gente sabe que a gente tem um processo inflamatório instaurado. Tá? Então, são diversas... E aí até coloquei ali também a questão do gastrointestinal, porque eu também tenho todas essas coisas. Geralmente, assim, a gente fala muito da reposição, e eu gosto muito, a gente fala da reposição da microbiota, mas eu tenho que lembrar que, primeiro, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tratar? Eu tenho uma inflamação ali presente? Eu já posso fazer isso? Ou quais são as etapas pelas quais eu preciso passar para eu poder ter um êxito no meu tratamento? Aí eu pergunto para vocês, o processo inflamatório é bom ou ruim? É bom? Sim. Eu tenho que parar todos os processos inflamatórios? Não. Eu preciso ter estratégias para isso. Sem o processo, se o corpo humano não tivesse a capacidade de instaurar um processo inflamatório, não ia ter sobrevivência. Porque para que eu preciso? Para que eu instauro este processo? Para que eu possa ter ou eu responda a algum agente externo, ou que eu possa fazer uma reparação tecidual. Né? Então, assim, eu preciso saber quando que eu tenho essa inflamação, como é essa inflamação e se eu devo ou não trabalhar nela. Tá? Qual é o problema? Mas todo mundo concorda comigo que o processo inflamatório também é um problema. Quando ele é? Quando eu estou lidando com um processo inflamatório, por exemplo, na sua forma aguda, mas essa resposta ela é exacerbada. Então, eu tenho problemas demais com isso. Essa resposta está exagerada. Ou quando este processo inflamatório se torna
constante. Ele deveria chegar, passar e ir embora. Né? Quando ele chega na casa e fica, é onde está o problema. E aí eu tenho que começar a intervir. E também a gente tem que lembrar que determinados procedimentos que a gente faz, né, seja em várias coisas, eu não posso inibir esse processo. Eu também preciso que esse processo faz parte, né? Até determinados processos estéticos que eles vão induzir uma inflamação, o pessoal tem que perguntar: você está fazendo uso de anti-inflamatório, né? E aí a gente tem que estar reduzindo porque aquilo faz parte. Senão você acaba não tendo a efetividade daquilo que a gente está fazendo. E existe um monte de produto para inflamação, né? Então assim, nossa, quantos? Existe um monte para tudo quanto é jeito. Só que, como a inflamação ela está muito presente em diversas desordens, em diversas patologias, por isso que ela é uma classe que ainda tem muita coisa a oferecer. E a gente tem dentro da alopatia, mas a gente tem dentro da fitoterapia, como tem dentro também da homeopatia, em outras técnicas também que a gente pode estar trabalhando. A fitoterapia na inflamação, eu vejo que ela tem algumas... nós estamos num quadro onde a gente tem algumas oportunidades e alguns desafios. Tá? Então, hoje, a população tende para um tratamento mais natural. Embora, como profissionais da saúde aqui, nós temos que saber que esse processo, o uso do natural não quer dizer isento de ações. Né, de reações indesejáveis. Então, ao utilizar um produto natural, eu preciso conhecê-lo e eu preciso saber como que é. Então, o pessoal fala assim, não, eu vou usar. Gente, né, a diferença está na dose, né, que a gente fala entre o veneno e o remédio. Então, a gente tem que ter muito cuidado a respeito disso. Eu tenho que saber quando eu vou usar e o que eu vou usar. Então, cada um tem uma especificidade. Cada produto dentro do fitoterápico ele tem uma área onde ele pode atuar mais. Embora a beleza do fitoterápico é que ele tem uma gama de utilizações. Né? E isso que é bom. A gente, pensando na farmácia, nós temos sempre ativos que são extremamente versáteis. Pensando lá na farmácia, a gente não quer trabalhar com coisas que são economicamente viáveis, digamos assim. Mas assim, quando você trabalha com um ativo que ele tem uma gama de atuações, isso é muito interessante para a gente, né? Para poder estar trabalhando. Mas temos que trabalhar a expectativa tanto do paciente quanto do profissional. Enquanto profissional, como a gente vai, porque o fitoterápico, em geral, ele vai modular alguma reação. Então, assim, eu preciso saber o que eu vou esperar. Então, eu vou esperar isso como uma resposta para um processo agudo, para um processo crônico? Quanto tempo que eu vou esperar para avaliar se eu estou tendo uma efetividade no meu tratamento ou não? Tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, porque, por causa do tempo, a gente está dando uma corridinha. E aí eu vou falar um pouco a respeito da qualidade dos insumos, e aí eu vou chamar aí um pouco dos farmacêuticos para a gente conversar rapidinho sobre isso. O que é? Qual é o problema que, muitas vezes, a fitoterapia ela acaba sendo desacreditada? É a questão da qualidade. Né? Uma vez me disseram, e eu acho que a gente tem que aceitar as nossas limitações. Mas aceitar no sentido de querer trabalhar, né, nesse sentido. Eu trabalhava numa farmácia fitoterápica, e eles chegaram para mim e falaram assim, você é farmacêutica de caixinha. Uai, eu sou mesmo, porque eu não consigo chegar lá no campo e saber qual que é a planta. Né? Eu lido com a droga vegetal derivada. Quando vai chegar para mim, isso vem uma tintura, isso vem um extrato seco, isso vem num pó. Então, vocês concordam comigo que eu preciso acreditar que aquela classificação botânica, para que seja feita aquele ativo, ela seja correta? Para isso, eu preciso... a gente, quando vai estar aqui no congresso, a gente chega lá nos estandes e fala assim, eu quero saber quais são as suas novidades. Né? Então, agora vamos fazer o seguinte, amanhã a gente pode fazer uma perguntinha a mais para todo mundo. E aí, quais foram as suas inovações no controle de qualidade? Né? E aí a gente não pergunta, então a gente tem que perguntar. Como que está sendo feito isso? Como que quem faz essa classificação? Como é que chega? Vem direto do fabricante? Precisamos ser mais criteriosos, tá? Porque quando a gente dá isso para o paciente, ele não quer saber de onde a gente comprou. Ele quer saber que foi você que indicou. E aquele prescritor que você foi visitar, ele vai acreditar, ele vai colocar a sua qualidade em xeque. Então, responsabilidade solidária. Vamos isso até o fabricante. Vamos levar isso. Quando o farmacêutico, aqui na ponta, ele se preocupar em fazer essa cadeia toda se movimentar, a gente tem esse poder. Tá? Não esqueçam disso. E a gente tem essa questão dos ativos que são
antigos ou novos, né? Eu sou um pouco tradicional nesse sentido, mas eu gosto de formas farmacêuticas inovadoras também, tá? Gosto muito de usar tintura, gente. Eu acho que assim, às vezes a gente, pela nossa modernidade, a gente acaba transformando tudo em cápsula, né? Tudo em cápsula, mas não necessariamente. Quando você pensa num fitoterápico, às vezes a técnica de extração que você faz, você pode ter uma coisa melhor para um, melhor para o outro, em função da própria extração que você faz, porque você está extraindo um componente químico. Muito legal. Olha que ótimo que hoje a gente pode ter uma curcumina com 95% de curcuminoides. Isso é ótimo. Né? Mas, assim, por que eu, de repente, eu vou deixar de trabalhar com uma tintura? Que ela pode ser muito efetiva. Tá? O que a gente vai estar falando um pouquinho aqui, rapidinho, com vocês? Eu não coloquei exemplo de fórmula, mas, no final, eu vou deixar para vocês os meus contatos e eu vou mexer nessa palestra e aí eu coloco os exemplos de formulações para mandar para vocês, tá bom? Mas aí vocês podem também contribuir, caso vocês tenham alguma experiência nesse sentido. Para a parte de... Então, vamos lá, a gente vai falar um pouco disso, tá? Então, calêndula e camomila, a gente vai conversar um pouco dela, vai falar da sálvia, guaçatonga. Quem aqui conhece guaçatonga? Ai, eu sou apaixonada. A minha filha fala guaçatonga desde que ela nasceu. Vamos falar da cúrcuma, andiroba, erva baleária e um pouquinho de garra do diabo. Então, assim, vamos pensar um pouco na sálvia. A sálvia, hoje, ela tem diversas aplicações. A gente sabe, por exemplo, principalmente na questão dos seus óleos essenciais na parte de Alzheimer. Aqui eu tive que puxar tudo para a parte como anti-inflamatório. Tá? Então, ela tem os principais... Aqui, por que eu me preocupei em colocar esses principais componentes? Pensando na qualidade, os compostos químicos que estão presentes. Pensando na qualidade. Tá? Aquela coisa da gente tem que ver. De repente, vem uma planta com um marcador que não tem nada a ver. Uai, mas por quê? Né? Então, é importante a gente resgatar um pouco dessa parte química que a gente teve, né? Então, assim, a gente tem diversos os componentes. E qual que é o mecanismo que está envolvido? Você vai ter, por exemplo, essa ação sobre os leucócitos polimorfonucleares, suprimindo a síntese dos leucotrienos, ele vai estar atuando na 5-lipoxigenase. Tá? E também já vou colocando para vocês que, assim, geralmente a gente faz uma associação. Não estou falando para ninguém utilizar isso aqui como terapia única. Em fitoterapia, geralmente a gente utiliza pelo menos assim até 4 plantas em geral, desde que você trabalhe com mecanismos de ações um pouquinho diferenciados. É claro que muitas vezes a gente tem um mecanismo proposto e a planta tem um fitocomplexo, ela vai ter diversas ações, mas a gente coloca isso até uns 4, mais ou menos, tentando trabalhar isso, a gente consegue atuar de uma maneira mais inteligente e segura. Se esse efeito vai ser um efeito aditivo ou sinérgico, vamos lembrar que a gente está trabalhando com o processo magistral, a personalização, é a clínica que vai dizer, é o acompanhamento que a gente vai estar colocando. Mas, tendo pelo menos o efeito aditivo, a gente já sabe que a gente está potencializando a ação daquele ativo. Tá? Então, por exemplo, em relação à sálvia, eu posso estar utilizando isso para estomatite, para faringite, para gengivite, aftas e tudo mais. Alguém sabe me dizer aqui se alguém não tem isso? Pediatria. Vocês sabiam que a pediatria é a área que mais prescreve? Alguém já parou para pensar qual que é a especialidade que mais prescreve? Vocês já olharam as oportunidades que a gente tem dentro da área de uma pediatria? Para poder? Agora, quem faz na farmácia? Quem gosta de fazer colutório na farmácia? Será que a gente já não está? A gente já não deixa mais de fazer? Mas por que a gente não pode estar fazendo? Eu posso personalizar? Entendeu? De repente, eu tenho algum caso onde uma pessoa tem alguma alergia ou alguma outra coisa, eu exploro esse nicho, entendeu? Um sabor diferenciado, e aí eu posso estar fazendo essas associações e vou estar colocando isso. Tanto é um produto assim que você... Quando você chega, por exemplo, num médico, ou seja, no prescritor, não necessariamente eu preciso estar com o top do momento. Porque vocês concordam comigo que, se fosse isso, vocês sabem que, na indústria, o cara da aspirina ainda visita um médico? Eu acho que a gente precisa aliar. Sabe assim, a gente não tem que viver no 8 nem viver no 80. Vamos viver no 44? Acho que eu fiz a conta errada, mas tudo bem. Vamos lá para o próximo. Calêndula. Já vou englobar a camomila aqui também, tá? Então, assim, na calêndula a gente tem flavonoides, você tem quercetina. Qual é o principal? Aí o grupamento, como ação anti-inflamatória, a gente vai ter aí os triterpenoides. Vou voltar aqui, vou passar um pouco para a camomila, só falando, então, assim, a camomila, como efeito anti-inflamatório, a gente vai ter aí, vai estar atuando nos mediadores do processo inflamatório, né, nas prostaglandinas e também nos leucotrienos, tá? Relacionado com as prostaglandinas, a gente tem a ação mais do bisabolol e os flavonoides na ação dos leucotrienos.
Ambos, né? Eles vão trabalhar muito essa questão, por exemplo, principalmente, embora a calêndula também possa ser associada, a gente pode tratar, por exemplo, lá aquela parte de uma inflamação na mucosa oral, a gente também pode estar trabalhando com a calêndula, mas os estudos maiores estão relacionados com a parte mais tópica, mas também pode ser utilizado, tá? A calêndula pode ser utilizado também como uso interno sem problema nenhum, tá? Mas pensa numa queimadura de sol, pensa na acne. Gente, elabora para mim um protocolo para acne com produto fitoterápico anti-inflamatório. Vocês já pensaram na quantidade de coisas que vocês podem fazer? Sabonete, tônico, creme, né? Então, a gente tem um monte de coisa. De novo, Priscila, você está falando para eu chegar no médico e falar para ele que eu vou fazer um sabonete de calêndula? Não, mas agrega, entendeu? Você vai estar colocando alguma outra coisa e você complementa a ação. Tá? Trabalha a parte de vegetalização, porque as pessoas querem, entendeu? E aí você vai colocar. E aí, olha como a farmácia de manipulação é gostosa. Eu posso fazer uma base de sabonete com um tensoativo bem suave, vegetal até. Hoje a gente tem tensoativos que são de origem vegetal. Eu trabalho isso e ainda vou trabalhar com um ativo vegetal. Entendeu? Eu tô top do momento? Uai, eu estou na crista da onda do que está sendo utilizado agora, né? E aí eu posso também associar com a camomila, dermatites. A gente pode ter até a questão de fazer pasta de dente, entendeu? Então, tem inúmeras coisas que a gente pode estar trabalhando com 2 ativos que a gente está lá. E a gente espera vir uma prescrição, ou então a gente nem lembra de colocar uma associação, né? E pensa aí numa sugestão de formulação. Aqui, está com a foto do gordinho, mas a cúrcuma a gente pode colocar para qualquer coisa, né? E aqui eu vou colocar também a ação do cominho negro, que já foi falado muito, né? Bem explorado aí pelos colegas que falaram antes de mim. Muito legal. A cúrcuma, né, gente? Eu acho que a gente até falar dela se torna repetitivo demais. Uma nutricionista me ligou esses dias para a gente poder, ela está iniciando na fito, né? Então ela me ligou, ela faz bem aquilo que a doutora Patrícia falou. Ela dá uma ligada e fala assim: eu estou com tal caso, como que a gente faz, né? Eu falo que esse é o melhor momento do dia, eu ganho dia quando acontece isso. Aí ela falou assim: e aí, eu preciso tratar a inflamação, o que você acha? Eu falei: cúrcuma. Vamos entrar aí, depois a gente vê como que estão no processo inicial. Ela tem muitas ações, gente. Ela vai trabalhar nas citocinas pró-inflamatórias, ela trabalha na questão do TNF-alfa, inibindo ciclooxigenase, lipoxigenase, entendeu? Você vai diminuir a formação de leucotrienos e tromboxanos. Então, ela é muito completa. É muito interessante. Aí eu vou trabalhar... Aí a gente... Também depois, farmacêuticos, a gente pensa, né? Os prescritores... Pode acreditar na cúrcuma. Show de bola. Farmacêuticos, depois a gente bate papo sobre a biodisponibilidade dela, né? Mas aí a gente vai trabalhar isso, né? Isso que é o gostoso de ser farmacêutico magistral, adoro. Guaçatonga. Então, vamos falar. A guaçatonga tem inúmeras ações, tá? Aqui eu até coloquei, por exemplo, para picada de inseto, ela pode estar sendo utilizada. Você tem parte de cicatrização, mas aqui, como anti-inflamatório, o que eu queria estar colocando para vocês, tá? O mecanismo de ação dela, ela tem uma atividade inibitória com fosfolipase A2, isso no caso como antiofídico também, tá? Mas ela vai estar atuando muito na cascata mesmo inflamatória. Vocês já viram a associação de guaçatonga com espinheira santa para tratamento de gastrite? Só espinheira santa? Então, você pode trabalhar com a guaçatonga também. Tá? Porque a guaçatonga, o que ela vai fazer? Além dela atuar como um anti-inflamatório, que é um processo que está instalado na gastrite, tá? Então, assim, como um anti-inflamatório, nós já temos isso. Né? Aí você ainda vai ter, no caso dela, uma questão de cicatrização. Então, ela melhora a reconstrução daquele tecido que está lesionado. E aí, assim, não é o tema da aula, né? Mas a gente pode colocar, porque a gente falou que a gente pode trabalhar até com 4 fitos, né? De maneira segura. Pensando numa gastrite, por exemplo, pensa você trabalhar uma espinheira santa, uma guaçatonga, e eu posso trabalhar uma passiflora e um mulungu. Porque quem tem gastrite, geralmente ele é o quê? Nervoso, ansioso, entendeu? E aí a gente pode fazer um tratamento mais completo. E indico para vocês, isso aqui pode ser feito em tintura, gente. Eu gosto de tintura, nesse caso. Né? O que a gente tem que procurar, sim, são tinturas de boa procedência. Mas aí é aquilo que a gente conversou. Bate papo com o fornecedor, conhece, procura saber, pergunta mesmo dele. Oi? Então, tintura mãe a gente vai utilizar para homeopatia. Para esse tipo de ação, como fitoterapia, a gente trabalha com a tintura vegetal. A tintura mãe está a 10%, a tintura vegetal a 20%. Obrigada pela pergunta, que isso é legal para todo mundo saber.
E aí a gente trabalha com a tintura vegetal. Boswellia. Já trabalharam com Boswellia? Eu gosto, né? Eu achei bem interessante, eu gosto bastante de trabalhar também. No caso da Boswellia, a gente vai estar trabalhando o componente ativo, principalmente são os ácidos boswélicos. A gente tem diversas Boswellias aí no mercado, tá? Você tem desde com padronizações menores até com padronizações bem altas no ACBA, né? No ácido boswélico, no caso. E ela tem diversas ações. Então, eu posso trabalhar para reumatismo, artrite, osteoartrite, mas eu também tenho um estudo que eu coloquei aqui, a referência para vocês, para doença de Crohn. Né? Então, foi feito um estudo comparativo com a mesalazina, e aí viram que ela tem o efeito dela está ali comparando. Tá? Então, assim, mais estudos talvez sejam necessários, né? A gente só estava ali com um estudo, mas é algo que a gente pode também estar pensando, procurando mais, para a gente poder estar explorando a ação daquele fitoterápico. Tá? Bem interessante isso, porque o estudo reforçou, ele fez questão de reforçar que o efeito dela não foi inferior. Né? Então, a gente pode estar tentando pensar a respeito disso. Andiroba. Aqui eu vou pegar um pouco mais quando a gente está trabalhando a questão mesmo articular. Então, eu posso osteoarticular, né, e também muscular. E aqui eu vou trabalhar em duas frentes. A gente pode trabalhar tanto o in quanto o out. Tá? A gente pode... A Boswellia também pode ser trabalhada como um anti-inflamatório. Lembra que a gente viu, né, a parte de osteoartrite, né, essas desordens. E, como uso tópico, eu gosto demais de trabalhar com a andiroba. Pior é que também a andiroba a gente consegue trabalhar como cicatrizante. Né? Aqui a gente está trazendo a questão anti-inflamatória. Para dores reumáticas e musculares é bem interessante. Tá? Como que é esse mecanismo proposto? Ela trabalha na supressão do fator do NF-kappa-beta e diminui a produção de interleucina 5 e outras citocinas que são pró-inflamatórias. Tá? Eu gosto muito de associar com uma planta que eu não sei se vocês conhecem, mas é a erva baleeira. Já trabalharam com erva baleeira? Quem trabalha tem bons resultados? Gosta para dor articular? Eu gosto bastante. Entendeu? E aí, de repente, a gente pode estar fazendo essa associação entre essas duas plantas. Você faz isso numa base que você garanta uma permeação. Né? Então, pensando lá na farmacotécnica, tanto você pode trabalhar uma base onde você coloque alguma coisa mais lipídica, né? Que você favoreça essa permeação. E aí você vai estar trabalhando isso como uso tópico às dores. Ela tem um ótimo resultado. Clinicamente, quando a gente vê o paciente utilizando, a gente tem essas respostas. Tá? É muito interessante quando a gente percebe isso. Ela tem os componentes químicos dela, então, são os flavonoides, tem um óleo essencial, tem a cordialina A e B, e ela trabalha nessa questão, inibindo a migração das células inflamatórias, que aí depois vai desencadear toda a geração dos mediadores. Né? Então, o mecanismo proposto é a respeito disso. Tintura. Tanto tintura de quanto... A andiroba é óleo, né? Andiroba é óleo. Mas aí, no caso dela, a gente pode... A gente também pode trabalhar com extrato glicólico, né, gente? Particularmente, eu gosto do... Aí a gente tem que realmente dar uma perguntada, porque assim, glicólico, às vezes a gente não tem muita padronização, né, de como fazer, mas sempre eu dou preferência para tintura. A questão é só o teor alcoólico. Então, vamos supor que eu vou trabalhar com criança, sabe, lá quando eu falei de dermatite, aí é bom a gente reduzir, né, porque uma tintura tem em torno de 60% de teor alcoólico. Por mais que eu vou colocar nessa formulação em torno de 10%, né, por exemplo, de erva baleeira, mas se vamos supor que eu estou pensando lá numa dermatite, aí isso não é interessante, mas pode trabalhar com tintura. Como uso interno, um outro ativo que eu gosto muito, tem mais, né? Mas eu trouxe a garra do diabo. Então, vocês têm experiência clínica com garra do diabo, utilizando para dor? Bem legal, já é clássica, né? E também nós temos, né, diversas ativos aí em arpagosídeo, no caso, que é arpagosídeo procumbens, Arpagophytum procumbens, o nome da planta, padronizada o ativo o componente químico que tem mais ação são os arpagosídeos. Hoje, no mercado, a gente tem tanto com padronizações que são um pouco mais baixas, mas a gente também tem com padronizações altas de arpagosídeo. E aí, o que a gente precisa... qual que é melhor? Depende da sua estratégia. Tem outra coisa, tá? Não é porque um ativo ele tem uma padronização maior que necessariamente ele é melhor. Qual é a sua estratégia? Qual é a dose
a gente faz acerto de dose em função daquele marcador. Para isso, eu preciso ter, né, você precisa ter os parâmetros relacionados às doses, mas a gente pode ter parâmetro a respeito disso. Prescrever fito, gente, também é complicado. Complicado não. Exige um pouco mais de atenção. Né? Você precisa dar mais informações para que na hora que a gente está manipulando, não surjam margens para múltiplas interpretações. Então, quanto mais informação a gente coloca, melhor é. Extrato seco, pó, né? Em geral, a gente costuma trabalhar bastante com extrato seco. A garra do diabo, ela vai trabalhar principalmente aí, né, como de diversos marcadores, inibe ciclooxigenase, vai trabalhar no óxido nítrico de sintetase, inibe fator de necrose tumoral, então ela vai ter diversas aplicações. Aqui é só para a gente finalizar, como eu falei para vocês, dentro de cada uma dessas plantas que a gente conversou aqui bem rapidinho, quantas coisas a gente não pode estar fazendo? Então, eu posso estar fazendo creme, eu posso fazer loção, eu posso fazer emulsão, eu posso pensar em cada área do corpo que vai ser utilizado, e eu penso isso porque, assim, não é porque eu estou utilizando uma tintura que meu creme precisa ser cold cream, tá? Eu posso oferecer sofisticação, tá? Elegância com fito. Não vamos também ficar pensando que, se eu estou lidando com fito, eu vou ficar dando o potinho mais barato que eu tenho. Não. Qual é? Como que eu vou colocar? O que eu quero agregar nisso? Tá? Hoje você vai, por exemplo, numa Natura, que é tudo vegetal, e aí? Né? Como que é essa questão? A gente precisa valorizar essas questões também. E aí, então, cada uma das aplicações, a gente pode trabalhar em diversas coisas. A gente pode estabelecer protocolos, utilizar esses ativos que são extremamente versáteis, e a gente vai fazendo... Aqui a gente não trabalhou associação, mas a gente pode depois trabalhar a associação para cada uma das patologias envolvidas, e a gente vai criando isso. Qual foi o meu objetivo aqui? Aqui estão todas as referências, tá? que eu coloquei. Qual foi o meu interesse maior em trazer isso para vocês? É fazer com que resgatar aquela arte, sabe, o faça segundo a arte, aquela arte da gente ensinar a prescrever um manipulado, ou a gente prescrever mesmo, voltar aquele pensamento, eu ser criterioso, eu saber aquilo, eu conhecer aquilo que eu estou utilizando e utilizar da melhor maneira possível. Ser inteligente ao adquirir um insumo, o que eu posso fazer com ele? Explorar tudo o que eu posso. Né? Isso, para mim, é ser um farmacêutico inteligente no seu estoque. Um farmacêutico inteligente com o seu estoque não, né? Vamos deixar de ser de comercial. No seu arsenal terapêutico. Né? A gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar. Então, vamos estudar. Até coloquei aqui, que é sábio. Sábio é aquele que procura aprender. Todos vocês estão parabéns, porque vocês são extremamente sábios. Estão aqui procurando aprender. Tolo é aquele que está satisfeito com a própria ignorância. E ignorante não é aquele que não é no tom pejorativo. Ignorante é aquele que não tem o conhecimento. Mas quando a gente vai em busca do conhecimento, seja um conhecimento que a gente pode achar que é antigo ou alguma coisa que é nova, a gente entender. E aí, esse conhecimento passa a ser sabedoria. Passa a ser sabedoria a partir do momento que eu conheço e eu aplico. Tá? Muito obrigada. Aqui estão os contatos. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só pedir. Tá bom?